Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Gestarcast, o podcast que vem para trazer informação e leveza para a tua jornada materna. Esse aqui é o último episódio da terceira temporada, mas calma, mamãe, fica tranquila que a quarta temporada tá no forno e sendo preparada com muito amor e carinho para vocês. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercício físico na gestação e no pós-parto, e estou aqui, então, à frente desse podcast para trazer aqueles bate-papos com os profissionais incríveis para que você tenha informação, conhecimento e possa viver a tua jornada materna com mais leveza, mais tranquilidade, saúde e bem-estar. Como eu tenho feito, de costume já na primeira, na segunda, agora na terceira temporada, então, o último episódio é o meu momento de falar com vocês sobre a importância do exercício físico durante a gestação e no pós-parto. E hoje a gente vai falar então sobre esse momento que é um momento de um renascimento, que é o pós-parto. É uma fase onde a gente passa por muitos medos, inseguranças, muitos desafios físicos e mentais. E o exercício físico, então, ele é um potente aliado para devolver para a gente aí a nossa autoestima, para a gente se reencontrar, se reconectar, ter mais força, saúde, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre exercício físico no pós-parto. Então, mamãe, faz o seguinte, Pega a tua aguinha, teu suquinho, o teu chazinho, aquela bebidinha que faz você se sentir bem acolhida e vem comigo, porque o Gestarcast está começando. Para a gente dar início, então, vamos fazer o nosso agradecimento mais que especial aos apoiadores que tiveram conosco aí durante toda essa terceira temporada. Nós temos aqui conosco, então, a Michele Tavares, Clínica Infanto Juvenil, a doutora Thalita Vasques, Dermatologia Infantil, a loja Nina Baby, a Materna Amamentação, Rabassa Seguros, Branda Nutrição Materno-Infantil, Fisioterapeuta Pélvica Gabriela Conceição e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Então, mamães, para a gente começar falando sobre exercícios físicos no pós-parto, o que eu fiz aqui? Eu selecionei muitas perguntas, que vocês me mandam no meu Instagram ali, seja nas caixinhas quando eu abro, quanto no direct, perguntas que vêm das minhas próprias alunas, de possíveis alunas, enfim, em relação ao exercício no pós-parto. Então, benefícios, quando começar, o que muda, de um parto cesariana para um parto normal, enfim. E eu percebo que é muito comum, essa fase do pós-parto, e eu senti isso também. Minha bebê está com 1 ano e 10 meses, então, assim, faz pouco tempo, que vivi isso e ainda sinto em alguns momentos, mesmo sendo profissional da área, a gente vive esse turbilhão e uma fase um pouco de dualidade, onde a gente quer se reconectar, a gente quer se reencontrar, a gente quer voltar aos poucos para algumas atividades que a gente tinha no nosso dia a dia e muitas vezes a gente se sente até meio culpada porque parece que eu estou pensando só em mim, não estou pensando no bebê nesse momento. E o que eu quero dizer para você, mamãe, é que separar um tempo para você cuidar de ti, para você fazer o teu exercício físico, e hoje a gente vai ver que você não precisa separar 1 hora, 3 horas na tua semana, 1 hora cada vez que você for se exercitar, você pode separar alguns minutos, que isso já vai ser super importante, vai ser super benéfico para você, tá? Isso é um ato de amor próprio, um ato também de amor com o seu bebê. Como eu digo, cuidar da gente é um ato de amor próprio, um ato de amor com quem cuida, com quem ama a gente, porque quando a gente está se cuidando para que a gente se sinta bem, mas a gente se cuida pelos outros que nos amam também, nossa família, marido, filhos, enfim. Porque quando a gente adoece, todo mundo se preocupa com a gente. Então, ser ativa, ter esse momento de você se dedicar para cuidar da sua saúde é super importante. Você vai estar desde o comecinho aí já do seu bebê, ensinando para ele a importância de cuidar da sua saúde, o quanto isso realmente é benéfico. Mas para a gente falar sobre exercício no pós-parto, o que eu fiz? Como eu disse, selecionei várias perguntas e eu vou ir conversando com vocês aqui sobre algumas delas, vou ir respondendo da melhor maneira possível, maneira bem clara, para que vocês realmente consigam trazer isso para a vida de vocês, para a rotina de vocês, tá? Já quero, que se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica ali no sininho para que você fique sabendo, receba as notificações sempre que a gente vai postando os conteúdos, que você compartilhe esse episódio, porque eu sei que esse episódio pode trazer paz para muitas mães, que, como eu disse antes, estão vivendo esse turbilhão e essa dualidade de
se preocupar, de querer estar com o bebê, de querer, ao mesmo tempo, se reencontrar, né? Cuidar da sua autoestima, se sentir melhor, se sentir em paz. E fica, às vezes, nessa coisa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu me exercito? Será que eu tiro esse tempo para mim? Será que eu não estou fazendo errado se eu tirar um tempo para mim? Então, compartilha com mães que, como eu sempre digo, né? Cada episódio, assim como é importante para a gente, vai ser importante para outra família, para outra mãe que está vivendo um momento muito semelhante com o seu. Até teve uma fala de uma convidada nossa, da Doula Gabriele, que eu adorei, que ela falou que muitas vezes a gente está passando por uma situação e a gente acha que aquela situação está acontecendo só conosco. E, na verdade, aquela situação está acontecendo em todas as casas que tem um bebê, né? Então, é muito semelhante o que cada mãe vive, o cada processo. Então, é importante vocês compartilharem, passarem adiante, né? Postarem nas redes de vocês também, porque isso vai impactar mais mulheres, mais vidas e vai ser transformador. Então, vamos lá. Algumas perguntas que eu recebo com frequência, né? Sobre as principais mudanças no corpo da mulher após o parto. E aí a gente precisa, então, pensar que esse corpo já sofreu mudanças por 9 meses. E agora, então, a gente passa por um novo processo de mudanças. A gente tem, então, né, a queda, por exemplo, dos hormônios gestacionais. Então, a gente passa aí por um processo de desafios, não apenas desafios físicos ou até mesmo mentais, mas desafios fisiológicos que estão acontecendo no nosso corpo, né? Essas mudanças hormonais mexem com a gente de uma maneira incrível, que, como eu costumo dizer também, é só vivendo, só passando para a gente realmente entender, né, o que é cada fase. A gente tem, então, né, um útero que está se recuperando, que está voltando ali para o seu tamanho normal, que era pequenininho, ficou enorme na gestação e agora ele precisa voltar para o seu tamanho lá bem pequenininho novamente. A gente tem toda uma adaptação da musculatura do assoalho pélvico, né, da musculatura abdominal. A gente está aí com um abdômen agora com uma diástase, né, que é esse afastamento da parede ali do reto abdominal. Então, se abre, se afasta para que o bebê tenha espaço para crescer, né, para esse útero se crescer e o bebê se desenvolver. Então, a gente tem essas mudanças do centro de gravidade, nosso centro de força. Tudo isso está diferente no nosso corpo, né? A nossa postura está diferente, a nossa musculatura está diferente, a parte esquelética também sofreu alterações, compensações. A gente tem um impacto da amamentação, né? Que ele aumenta, então, ele pode aumentar o nosso gasto energético e influenciar, então, na postura da mãe. A gente não tinha, antes de ter um bebê, o hábito de estar ali segurando algo no colo, né? De 3, 4, 5, 6 quilos, esse peso vai aumentando. E agora a gente tem. Então, é uma mudança total na nossa rotina que interfere totalmente no nosso corpo, né? Então, a gente precisa realmente de um olhar atento para esse corpo, de um olhar realmente de um profissional que é especialista no exercício físico, porque depois, lá para frente, quando vier a liberação médica, a gente vai falar sobre isso, mas que você tenha liberação médica de voltar para a atividade física, não é só porque o médico te liberou que agora, beleza, eu vou voltar, tudo normal, fazer tudo como eu fazia antes da gestação. Não, a gente precisa olhar para esse corpo porque ele sofreu principalmente essas alterações esqueléticas, alterações musculares, né? A gente está com um abdômen que está totalmente disfuncional e a gente precisa devolver a funcionalidade para essa parede abdominal. Então, é um treino diferente, né? É toda uma programação diferente que precisa ser feita, todo um olhar diferente realmente para que você, depois de um tempo, sim, possa voltar para suas atividades normalmente, sem sentir desconfortos e tudo mais, né? Então, assim, as diferenças entre um parto normal e um parto cesariana para a retomada da atividade física, né? Essa também é uma pergunta que vem com frequência. A questão do tempo também, né? Quanto tempo voltar a treinar, enfim. Então, assim, o que eu recomendo para as minhas alunas, principalmente para as minhas alunas que estão fazendo um acompanhamento durante a gestação e depois a gente inicia esse acompanhamento no pós-parto. A gente não precisa parar com a atividade no pós-parto, só que a gente precisa readequar essa atividade, né? Então, a gente vinha numa rotina de treino antes de engravidar, depois, durante a gestação, sofreu várias alterações nessa rotina de treino e agora no pós-parto também vai ter alterações. Então, assim, eu não quero dizer para você que você ganhou o teu bebê agora e que você vai, daqui tantas horas, vai seguir tua vida normal, de ir para academia, de sair, caminhar na rua, correr e tal, numa intensidade moderada como você vinha treinando na gestação. Não é isso. Mas eu não quero, em hipótese alguma, que você agora, porque você ganhou o bebê,
principalmente se o teu parto for uma cesárea, que você fique parada. Sabe aquela coisa tipo assim, agora eu tenho aqui os pontos que eu tenho que cuidar, então eu não posso me mexer, eu tenho que ficar paradinha. Não, 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 não. Você precisa se movimentar. E assim como na gestação, todo movimento conta, no pós-parto imediato também. Então, são aqueles pequenos movimentos que é importante que você faça. Como caminhadinhas bem leves dentro da tua casa. Te levanta, não fica só na cama, não fica só na poltrona. Levanta, pega teu bebê, né, nana, embala, coloca no berço, tira do berço. Vai fazer as tuas coisas aos poucos, né, no teu ritmo, devagar que seja, porque daqui a um pouco se você sente um pouquinho de desconforto no se mexer, mas vai tentando se movimentar aos pouquinhos, né? Como eu disse, não é para você sair, fazer caminhadas longas, correr, não é isso. Em hipótese alguma, mas não é para você ficar parada, né? Você parar nesse momento tem um risco muito maior de você passar aí por um processo de uma trombose do que se você estiver movimentando o seu corpo. Então, exercícios para panturrilha, né, que a gente faz movimentando os pés, aqui sentada como eu tô, ó, eu posso estar fazendo o movimento de subir e descer o calcanhar do chão. Isso é um excelente exercício para a gente fazer, porque a panturrilha é o nosso segundo coração. É ela que bombeia, então, né, o sangue que está parado lá na periferia, nos pés, enfim, facilita esse retorno venoso. Então, a gente precisa desse movimento. É muito importante que você faça isso durante o seu dia. Tá lá, paradinha, sentadinha, faz os movimentos de panturrilha, 10, 15, 20, enfim. Depois de um tempo, faz de novo, né? Mas, como eu disse, todo movimento conta. Então, fácil você pegar o teu bebê, colocar ele no carrinho, sair, dando uma caminhadinha pela casa. Isso também é importante, tá? Isso é interessante. Esse tipo de movimento, você não tem que parar, você não deve parar, né? Exercícios de respiração consciente. Lembra que eu falei que a gente no pós-parto, a gente está com um abdômen que está totalmente disfuncional. A gente está com uma diástase e uma parede abdominal que está totalmente disfuncional. A gente precisa devolver a funcionalidade para esse abdômen. E quando eu falo nisso, não é para a gente fazer exercícios convencionais, lá o reto abdominal, né? Mas exercícios de respiração e de ativação consciente dessa musculatura do abdômen, para que esse músculo vá acordando. A gente percebe no pós-parto, a gente tem aquela sensação de que de que os órgãos, né, internos está tudo solto. E realmente eles estão soltos, porque a função de proteger esses órgãos no lugar é da parede abdominal. E essa parede está enfraquecida, né? Ela está realmente disfuncional. Então a gente precisa voltar a dar estímulos para essa musculatura. Por que a gente não recomenda no pós-parto o uso da cinta, por exemplo? Porque a gente tem uma cinta natural que é a nossa musculatura do abdômen. Então o que a gente precisa é acordar essa musculatura que está ali, que está adormecida, que está mais enfraquecida, para que ela volte a cumprir o papel dela aí de sustentar, sustentar e proteger, né, os nossos órgãos viscerais, enfim, no seu lugar, né, de dar esse suporte para nossa coluna lombar, para toda a nossa estrutura, né, para que a gente realmente melhore a nossa postura. Então, esses exercícios de respiração consciente, de puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca e fazer essas contrações de abdômen, isso também você já pode estar fazendo num pós-parto, né? Não é para fazer vácuo, não é nada disso, mas é apenas a ativação. Você pode até colocar a mão no abdômen e você percebe que quando você dá aquela contraidinha, a musculatura fica mais durinha, mais enrijecida. Então, aos pouquinhos você vai percebendo que essa musculatura vai se acordando, vai ganhando força, né? Isso é importante, inclusive, para prevenir dores. Porque daqui a pouco você está fazendo força nas tuas costas, ao invés de fazer a força na musculatura do abdômen. E aí começa a dor lombar, né? Então a gente não podemos esquecer que no pós-parto, como eu disse antes, a gente está segurando um bebê, a gente está numa postura de amamentação, a gente tem noites mal dormidas e tudo isso vai contribuir para que a gente tenha mais dores, mais desconforto, se sinta mais cansada. Então, fazer alguns movimentos, né? Fazer alguns exercícios de ativação de abdômen. Depois, aos pouquinhos, a gente pode ir inserindo alguns exercícios de alongamento. A gente fica, às vezes, de segurar o bebê, chega a doer até a mão, dói o punho. Então, exercícios de alongamento para algumas regiões é super importante. Exercícios de mobilidade. Então, quando eu falo da importância do profissional especialista
em gestação, em pós-parto, é justamente isso, é olhar para essa mãe nesse contexto que ela vive agora, né? Como que é o dia a dia dessa mãe agora? Antes ela não tinha o bebê que ela segurava, ela não tinha uma postura de amamentação, ela não tinha um embalar toda hora, né? Um ninar com frequência, uma postura às vezes para trocar fralda, para dar banho. Nem sempre a nossa ergonomia, né, tá adequada para o banho do bebê, na altura corretinha. A gente se inclina, a gente se curva, e isso, com o passar dos dias, começam a ter dores nas costas, né, dor no ciático. Enfim, às vezes sente dor na própria musculatura peitoral, na cervical. Então, esses movimentos de alongamento, de algumas mobilidades, exercício de liberação miofacial são super importantes para essa mãe no pós-parto. E isso tudo numa intensidade super leve, né? Nesse começo, até você ter a liberação médica, você pode e deve ir fazendo esse tipo de atividade. Como eu falei, todo movimento conta. Então, não fiquem paradas, né? Ai, ganhei bebê agora, parada total até o médico me dar a liberação. A liberação vai vir, então, dependendo muito aí da tua via de parto, de como está a tua recuperação, de como foi a tua gestação, no sentido de você foi ativa durante a gestação. Se você foi ativa, a probabilidade de você voltar ao exercício antes é muito maior, tá? Porque o teu corpo já vai se recuperar mais rápido, né? Você vai ter condições, então, de voltar mais rápido para o exercício, né? No caso de uma cesárea, ou até mesmo de um parto normal, que às vezes, né, aconteceu alguma laceração, a mãe precisou fazer algum pontinho, alguma coisa, precisa avaliar como que está essa cicatrização. Se está tudo bem, eu, por exemplo, com 33 dias pós-parto, eu fui liberada para os exercícios de academia. Pude voltar para a academia para exercícios um pouco mais intensos. Né? Lembra, a gente está lá no pós-parto, em exercícios de intensidade leve, e aí fui liberada, então, para começar com exercícios um pouco mais intensos. E depois a gente vai aumentando essa intensidade gradativamente. Mas isso tudo porque eu fui uma gestante ativa, né? Eu me cuidei ali no pós-parto imediato, eu já vinha fazendo algumas coisinhas super leves, mas não fiquei totalmente parada. Até tem uma pergunta que é um mito, né? Precisa esperar 6 meses para voltar a treinar. Então, não precisa mesmo, hipótese alguma. E a gente vai vendo aqui, né, a importância de voltar o quanto antes, tá? Então, isso vai depender, né, do teu médico para você ter a liberação, então, de retorno às atividades mais intensas. Mas, como eu disse, mesmo o médico te dando essa liberação, não quer dizer que você vai fazer tudo o que você fazia antes. Você precisa recuperar o teu corpo que passou por um processo de mudança gigantesco. Então, mesmo você que está com a liberação médica, agora a gente precisa, então, olhar como é que está teu assoalho pélvico. Como é que está a tua musculatura abdominal? Como é que está a tua postura? Às vezes a gente quer voltar para um exercício lá que a gente gostava de fazer, enfim, mas a gente está com a nossa postura toda descompensada, né? A gente fazendo várias compensações. E eu fazer esse movimento, que pouco eu posso até me lesionar, me machucar, enfim, porque eu não estou com o meu corpo alinhado de novo. Então, a gente precisa cuidar passo a passo. Tá? E isso, então, né, esse retorno para os exercícios mais intensos, a gente vai começar eles numa intensidade mais leve e vai aumentando gradativamente, sempre respeitando, então, né, os sinais do teu corpo. Sente alguma dor, voltou com algum desconforto, teve algum sangramento, tudo isso é importante observar. Se você está voltando, está com a intensidade leve e está indo bem, está se sentindo bem, a gente consegue ir evoluindo esses treinos, tá? Então, né, quanto tempo, em média, a mulher pode iniciar os exercícios novamente? Deixa eu ver aqui. Sobre os benefícios, então, né, no pós-parto. Porque às vezes a gente pensa que a mãe que volta logo para o exercício, muitas pessoas ainda têm aquele tabu que a mãe está preocupada com a estética. E tudo que menos importa nesse momento agora é a estética. É lógico que o exercício vai fazer com que a gente melhore a nossa autoestima, o que é algo muito importante, porque muitas mulheres ficam muito mal no pós-parto porque a gente não se reconhece no nosso corpo, né? Porque o corpo realmente mudou, tá diferente. Às vezes as pessoas acham que vai ganhar bebê, o bebê saiu e a barriga vai voltar, o abdômen vai estar liseradinho. Não, a gente fica com aquela barriguinha de grávida ainda um bom tempo, né? E se você foi ativa na gestação e seguir se exercitando depois do pós-parto, essa barriguinha vai voltar mais rápido. Mas se demorar mais, vai ficar aquela barriguinha estufada, aquela barriguinha assim, né, ainda de gestante, por um tempo. E isso incomoda, isso mexe com a gente. A gente, mulher, sabe que
a autoestima da gente é muito importante. Então, quando a gente não está se sentindo bem com a nossa imagem, isso interfere em vários aspectos. Interfere no nosso relacionamento, né, conjugal, interfere na nossa energia, na nossa disposição do dia a dia. A gente realmente não está se sentindo confortável. Então, o exercício, além dele ajudar, então, né, nessa recuperação do corpo, né, do corpo voltar a uma forma física melhor, ele devolve essa questão da nossa autoestima, mexe com a questão da nossa autoconfiança, né? Faz com que a gente se sinta realmente melhor, né? Fortalece, então, toda a nossa musculatura do core, né? Que é a região abdominal, de transverso abdominal, musculatura lá de quadrado lombar. Previne e aí recupera, então, né, essa diástase e vai favorecendo o fechamento dessa parede abdominal que está afastada, que está aberta. Fortalece o assoalho pélvico, prevenindo, então, os escapes urinários. Dores na relação sexual também podem acontecer em função de um assoalho pélvico que não está legal. Então, o exercício também vai contribuir para isso. Melhora, né, a nossa força, de modo geral, para a gente segurar o bebê, para a gente brincar com o bebê. Hoje em dia a gente sabe a importância de deixar o bebê no chão, né, no tapetinho, lá no tatame. E a gente precisa estar ali, se abaixa, levanta, pega o bebê, solta o bebê, ergue o bebê, joga para cima, faz toda essa ginástica, como eu digo, com o bebê. E a gente precisa de um corpo forte para isso, senão a gente fica com dor atrás de dor. E nem medicamento a gente deve tomar na gestação, na amamentação depois, né? E não é o caminho, porque só vai remediar, a gente precisa tratar realmente a causa, que é a fraqueza muscular e uma postura que está inadequada. Então, o exercício ele vai melhorar a tua postura, né? Tu vai voltar a se alinhar, a gente fica com uma postura, geralmente, né, os ombros mais curvados em função da amamentação. Então, essa postura, realmente, com o corpo mais alinhado, a gente consegue melhorar com o exercício físico. Consequentemente, então, né, vai aumentar a nossa energia para as tarefas do dia a dia, da rotina, principalmente disposição para a gente cuidar do nosso bebê. Contribui, então, para esse nosso bem-estar emocional. Mulheres que conseguem retornar à atividade numa intensidade moderada até 12 semanas pós-parto, então isso são até 3 meses pós-parto, elas reduzem significativamente a chance de depressão pós-parto. Então a gente precisa lembrar que para eu voltar para uma intensidade moderada, primeiro eu preciso passar lá pela fase de recuperação, aquela intensidade leve para chegar na moderada. Então são 3 meses que eu preciso, né, ter ali de tempo para poder ter esse benefício de uma prevenção, por exemplo, de uma depressão pós-parto. Então, se eu ficar protelando o meu retorno, protelando, eu não vou conseguir estar numa intensidade moderada antes de 3 meses. Então, isso também é um ponto interessante, né? Dessa forma, então, né, nos deixa a gente mais confiante, melhora a nossa autoestima, reduz a nossa ansiedade, melhora a qualidade do nosso sono. Por mais que o nosso sono seja picado, é possível a gente ter um sono mais reparador nessas janelas de sono, né? Nesse tempo que a gente consegue dormir, a gente ter um sono mais reparador através dos benefícios aí do exercício físico, então, né? Vamos ver aqui. As atividades, então, né? Para começar, o que seria mais seguro? Como eu disse para vocês, a gente não precisa pausar, né? A gente reduz a intensidade. Então, as caminhadas leves no dia a dia, os exercícios respiratórios, mobilidade, os exercícios de alongamento, exercícios para o assoalho pélvico, isso tudo a gente pode ir fazendo numa intensidade bem leve, desde o início. Teve a liberação médica, a gente volta então para os exercícios que você pode voltar para o teu pilates, para a tua musculação, para o teu crossfit, mas tudo assim como teve as adaptações durante a gestação, terão as adaptações agora, novamente nesse pós-parto. Adaptação de exercício, né, de posição de exercício que você se sinta mais confortável, adaptação da intensidade, então você vai iniciar na intensidade leve e vai progredindo, então, para uma intensidade moderada, até que você realmente esteja bem com o teu corpo todo realinhado, posturalmente falando, né, com um abdômen, um core funcional novamente, com um assoalho pélvico fortalecido, você vai poder voltar para as suas atividades de maior intensidade, alta intensidade, enfim, né? Somente as mulheres que correram durante a gestação, querem voltar a correr, a gente precisa prestar atenção nesse fortalecimento do core, de assoalho pélvico, porque elas voltem a correr em segurança, sem ter riscos, né, de ficar tendo escapes urinários e outros desconfortos, enfim. Né? Então, como eu disse anteriormente também, né, a importância da gente estar cuidando
a resposta do corpo. Como que você está se sentindo nesse retorno? É para você fazer algo que você se sinta bem, né? Que você realmente se sinta confortável. Está sentindo desconforto? Opa, temos que prestar atenção. O que está acontecendo? Aumentou algum sangramento, alguma coisa? Precisamos prestar atenção. E o profissional que é especialista realmente vai prescrever os exercícios para que você tenha esse retorno da atividade da melhor maneira possível, da forma mais correta e mais segura, para que você realmente se sinta bem e possa ir colhendo dos benefícios, né? Uma outra questão que me chega bastante é a questão do como organizar a rotina, né? Agora com o bebê, e aí como que eu encaixo o treino. E eu percebo muito a questão que a gente vem, principalmente quem já treinava antes da gestação, que tinha aquela rotina de, eu treino 3 vezes na semana, 1 hora né, por treino, então são 3 horas na semana, e agora eu quero voltar a treinar com o bebê e eu quero voltar para 3 vezes de 1 hora cada. Então, a gente precisa realmente entender que esse contexto é diferente, né? Que o nosso treino, ele não vai ser de 60 minutos. Eu gosto de dizer que a mãe no pós-parto, ela precisa de um treino inteligente. Ele tem que ser um treino rápido e eficiente, né? Então, assim, não quer dizer que vai ser o treino mega intenso, não é isso. Mas os exercícios certos, os exercícios adequados, os exercícios que trabalham mais grupos musculares, né? Os exercícios mais necessários para essa mãe. Por quê? Principalmente no pós-parto imediato, você vai estar ali fazendo essas caminhadinhas leves, como eu disse, de você levantar, né, ir lá, pega o bebê, vai para a sala, vai para o quarto, vai para a cozinha, prepara uma comidinha, volta. Você está te movimentando. Isso você não vai nem cronometrar, você vai estar se movimentando normal. Mas, de repente, você ter ali 2, 3, 5 minutinhos fazendo o teu exercício de respiração consciente, né? Se o teu bebê recém-nascido já vai para um tummy time, que a gente não tem que esperar 1, 2, 3, 4, 5 meses para botar o bebê no tummy time, é importante que ele, né, logo no início já vá, você também pode estar fazendo. E o recomendado, por exemplo, para um bebê, se não me engano, no primeiro mês ali é 5, 10 minutinhos dia, agora não me recordo bem. Mas não quer dizer que você vai deixar o bebê de bruços ali no tummy time 5 minutos, 10 minutos direto, né? Tem uma fase que é meia hora, vai ficar direto meia hora. Não, não vai, nem a gente fica meia hora nessa posição. Mas são pequenos momentos que ele vai fazer. Às vezes é 1 minutinho de manhã, 1 minutinho à tarde, 1 minutinho à noite, né? Você vai espaçando aquilo ali para bater o tempo diário. E você pode fazer a mesma coisa, né? Então, assim, não precisa fazer tudo corrido, o teu treino de uma vez só. Você pode fazer 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali no intervalinho de uma soneca. Vai ter dias que você vai se sentir muito cansada, que vai ser mais importante que você durma enquanto o bebê dorme do que você faça algum exercício. Então, é importante você estar se percebendo e se conhecendo o que para você faz sentido naquele momento. Mas lembrando sempre que o exercício vai ser benéfico, porque vai fazer com que você se sinta melhor e que você cuide melhor do seu bebê. Então não fica só achando que agora é importante eu descansar, agora é importante eu dormir, agora é importante... Vai ter dias que sim, que realmente vai ser super importante. Mas você consegue fazer pequenas atividades, poucos minutos durante o dia, todo movimento conta, tá? Depois, né, organizar a rotina é você realmente entender isso, que você não vai precisar ir para a academia e ficar 1 hora na academia, né? Você vai talvez precisar ajustar, fazer 15 minutos todos os dias, ao invés de 1 hora, 3 vezes na semana, tá? Vai ser esse jogo, assim, de alinhar como que o bebê dorme, né? A questão da rotina do bebê, enfim, para que você consiga encaixar o teu treino. De repente vai ser muito mais fácil você fazer em casa do que ir na academia, já não tem a questão de trânsito, né? Então, tem como adequar treinos que têm resultado e que são super eficientes para você ir se movimentando já desde o início, ter um retorno é interessante para que depois você realmente consiga voltar para as atividades, para uma intensidade maior, como você gostava de treinar, e possivelmente com mais tempo disponível também, porque o bebê já está maior e vai te dar mais essa disponibilidade, tá? Quero falar algo bem importante aqui sobre a questão da amamentação, que muitas mães ficam com dúvida. Se quem amamenta pode fazer exercício e se o exercício atrapalha a produção de leite. Então, assim, quem amamenta pode fazer exercício sem problema nenhum. E o exercício não atrapalha em nada a produção do leite. Eu até deixei separado aqui para falar para vocês, de um estudo que saiu, que foi publicado na Frontiers in Nutrition, que acompanhou mães que amamentavam exclusivamente bebês de 6 a 12 meses. Essas mães realizaram sessões de HIIT, que é um treino intervalado em intensidade moderada e descanso, né? Realiza o movimento numa intensidade moderada e descanso, dependendo da
do nível que essas mães já estavam de treino, algumas realizavam até numa intensidade mais alta e descanso. Então, são treinos mais curtos com uma intensidade um pouquinho maior. E o que aconteceu com o leite materno dessas mães? Esse exercício de intensidade, né, no HIIT, ele aumentou em 22% os níveis da adiponectina no leite materno. O que é essa adiponectina? É um hormônio muito potente na prevenção da obesidade infantil e de desequilíbrios metabólicos. Então, olha só, mãe, quando você vai treinar, você está cuidando de você e está cuidando do seu bebê. Mesmo a mãe que amamenta, olha que benefício que tem. Então, o exercício, ele é importantíssimo, inclusive, para a mulher que amamenta, porque você vai estar fazendo muito, muito, muito bem para o teu bebê aí, né? Prevenindo obesidade, ajudando, então, a regular esses desequilíbrios metabólicos aí do seu bebê. Então, é um ponto super importante, né, para a mulher que tem esse receio de treinar e de estar amamentando. O que eu sempre oriento as minhas alunas? O que a gente faz? Você amamenta e vai treinar. Porque daí as mamas estão vazias, porque realmente treinar, né, com a mama cheia, aquela coisa fica desconfortável, fica desagradável. Então, você amamenta e vai logo em seguida para o treino. Tá? É importante também porque o bebê está alimentado, ele vai te dar aí um tempo maior, né? Pelo menos de mais tranquilinho, porque não vai estar com fome e tal. Se alguém estiver atendendo ele, não é o colinho, não é cheirinho da mamãe, mas ele vai estar alimentado, vai estar tudo bem, tu vai ter teu tempo para treinar, tá? O que acontece às vezes para exercícios de intensidade mais alta? E era algo que preocupava muitas mães, a questão da liberação do ácido lático pelo leite materno, e isso pode alterar um pouco o gosto do leite. Tá? Então, assim, a mãe foi lá, treinou, fez um exercício de alta intensidade, voltou e amamentou. Esse leite, ele pode estar com o gosto um pouquinho diferente e alguns bebês podem estranhar e reclamar. Mas não são todos, alguns não se incomodam. Então, a orientação, né, que eu sempre dou realmente é essa. Amamenta antes do treino, que daí vai te dar esse tempo maior de treino. Se tu treinou numa intensidade mais alta, o que você pode fazer antes de dar mamar para o bebê é tirar um pouquinho desse leite, né, dar uma esgotada ali para depois amamentar, caso o bebê se importe, tá? Senão não tem problema nenhum, não interfere em nada, e como, né, tem aqui a ciência nos favorecendo e provando para nós a importância que, inclusive, é super benéfico para o teu bebê que você seja ativa mesmo aumentando. Né? Interessante também, que eu sempre gosto de recomendar, é o uso de tops, sutiãs de alta sustentação para que você se sinta mais confortável, né, em relação à mama, que fique mais agradável para você. Mas então, mãe, né, o que eu tenho para dizer para vocês é que cada corpo tem o seu tempo, né, que a gente deve sim respeitar, buscar ajuda profissional, mas acima de tudo, né, entender que cuidar de si é cuidar também do seu bebê. Você vai se entregar como mãe de uma forma muito melhor para o seu bebê quando você não tem dor, quando você não tem desconforto, quando você está se sentindo mais disposta, mais confiante, mais bonita, né? Isso tudo vai ser importante para toda a tua família. Então, não se deixe de lado, né? Por você, pelo seu bebê, por todas as pessoas que te amam, acha esse tempinho, que seja 5 minutos por dia, que seja 15 minutinhos por dia. Isso já vai trazer, assim, ó, um retorno maravilhoso, benefícios maravilhosos para você. Se precisarem de qualquer suporte, de qualquer ajuda, conta comigo, me chama, né, no meu Instagram. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês nessa jornada que é linda, né? Tem seus desafios, é pesado muitas vezes, mas é linda, e o exercício físico contribui para que essa jornada seja mais leve. Então não esquece, compartilha esse episódio com outras mamães, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários dúvidas que vocês têm, o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver aqui, tá? Me acompanhem, né, nas redes sociais, @AnaPaulaDiasCorrea. Acompanhe o perfil também do gestar.cast no Instagram. Lá eu posto os cortes, né, falo dos convidados, dos nossos apoiadores, enfim, tem muito conteúdo sempre ali para vocês estarem acompanhando. Nossa terceira temporada se encerra por aqui, mas a quarta temporada, então, tá quase. Daqui uns dias vocês já vão estar por dentro de tudo aí, quem são os profissionais que vão estar conosco e tal. Então, não percam. Fiquem ligadas, mamães. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia de vocês durante todos esses episódios, durante essas temporadas e por todas que ainda vão vir. Se entrar em trabalho de parto, mamãe, nessa semana aí, que você tem, então, uma ótima hora. Que Deus abençoe muito vocês e que tudo ocorra muito bem. Beijo no coração e até a próxima temporada.